Nós começamos domingo passado a falar a respeito do casamento à luz das Sagradas Escrituras, o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. E eu compartilhei com os irmãos que eu e a Lúcia, temos o hábito sempre, não todo ano, mas de vez em quando, lemos um livro que fala sobre o casamento para nos ajudar, para não permitir que a brasinha apague, mas que a gente possa continuar expressando o propósito de Deus, para as nossas vidas, no nosso casamento. E é a partir desse livro que nós começamos a ler que eu vou estar compartilhando com os irmãos alguns princípios que eu creio são princípios da Palavra de Deus e outros também que são do senso comum, que nós aprendemos e faz parte da nossa experiência como seres humanos, tanto os que estão aqui casados como os que estão ainda solteiros, mas têm a expectativa de se casarem, e nós oramos para que essa palavra que vamos estar compartilhando nesses domingos possa inspirar você, possa ajudar você nas escolhas, que você vai ter que fazer, assim como todos nós um dia fizemos essa escolha, guiados por Deus, de nos casarmos. Eu creio que o casamento é, como vamos ver, uma instituição, não é humana, não foram seres humanos que decidiram essa forma de relacionamento, mas o primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus, e essa festa de casamento, que aconteceu lá no Éden, vai acontecer também no final dos tempos, quando Jesus vai se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, sou eu, é você, e haverá uma grande festa, uma grande celebração, como deve ser todos os casamentos, na medida do possível. Alguns podem fazer uma festança, outros podem só reunir a família, comer um bolo, mas já é importante. O meu casamento foi assim, foi uma festa, foi uma alegria, foi um culto de gratidão a Deus. Depois a gente se reuniu, comeu um bolo junto e saímos para a viagem de lua de mel. Mas foi uma festa, foi uma alegria. Lá estavam nossos amigos, nossos parentes, para se alegrar, e nos abraçar. Lá lá no púlpito estavam os nossos padrinhos, que eram os nossos presbíteros, os presbíteros das duas igrejas que na época eu pastoreava, uma em Campo Largo e outra em Curitiba. Ficou bonito, todos os presbíteros com as suas esposas ali nos abençoando e também nos presenteando, Foi uma bênção, uma bênção. Então, domingo passado começamos a conversar sobre isso, e uma das coisas que começamos a falar lá, e vou explicar aqui agora por algumas razões, nós começamos a ver, é que nós nunca conhecemos verdadeiramente a pessoa com quem nós casamos. Nunca conhecemos verdadeiramente. A gente acha que conhece, mas a verdade é que nós não conhecemos, achamos que conhecemos, mas às vezes até o casamento foi com a pessoa certa, foi com a pessoa que havia afinidade entre o casal, mas pode ter certeza de uma coisa, com o tempo essas pessoas vão mudar. Esse casal vai mudar. Todos que estão casados aqui sabem que isso tem feito parte do seu relacionamento conjugal, que nessa relação de tamanha proximidade, de tamanha intimidade entre duas pessoas, é uma relação complexa mesmo. Isso implica que nós não vamos ser as mesmas pessoas que ingressamos no casamento passado algum tempo.
Então, como amar e cuidar daquela pessoa com a qual nós nos casamos, né? Como amar e cuidar desse desconhecido ou dessa desconhecida com a qual nós acabamos de casar ou nos descobrimos casados, né? Então, o casamento, ele coloca, como eu disse, de uma forma como nenhum outro tipo de relacionamento, a proximidade, né, tão íntima entre dois seres humanos. Então, assim que nós nos casamos, mudanças começam a acontecer, algumas mudanças profundas, e não há como saber de antemão quais serão essas mudanças. O que vai acontecer ao longo do relacionamento que vai trazer essas mudanças? A gente não prevê, né? Não é verdade? Não tem como a gente prever de antemão. Como é que o meu cônjuge vai ser no futuro? Como é que minha esposa vai ser no futuro? Como é que o meu marido vai ser no futuro? Então a gente só vai saber, só vai descobrir isso quando chegar lá. Quando as situações acontecerem, é que vamos... Mas como a gente podemos esperar isso? Então, muitas pessoas têm um olhar negativo, né, sobre o casamento. Porque, claro, existem alguns motivos válidos pelos quais você pode prever e evitar de casar, porque alguns, como eu disse, que algumas coisas não tem como prever, mas algumas coisas tem, né? Por isso, quando você vai casar, você precisa estar atento. Por exemplo, casamento entre pessoas de idade muito diferente, pode prever que vai haver alguma dificuldade aí, né? Casamento entre pessoas de etnias muito diferentes, de culturas muito diferentes, pode prever uma certa dose de dificuldade aí. Alguém mais jovem também, né? Falei sobre alguém mais velho, também sobre alguém mais jovem. É uma situação que você pode prever que alguns problemas, algumas dificuldades vão advir daí. Então, a gente precisa ter algum cuidado com relação a isso. Mas, além disso, há pessoas que não servem mesmo para ser nosso cônjuge, né? Há pessoas que você não deve casar mesmo, né? Que aí é problema na certa. E você pode já ter uma ideia, né, quais são, de você escolher alguém que não deveria escolher para ser o seu cônjuge. Mas todas essas outras dificuldades, né, elas vão acontecer porque nós somos pessoas incompatíveis, né? Todos nós somos pessoas incompatíveis, né? Esse é o texto que nós vamos estar trabalhando de Efésios capítulo 5. Então, ao longo dos anos, você vai passar por fases e que vai precisar aprender a amar aquela pessoa com a qual você não se casou. Eu, uma vez, ouvi alguns pastores conversando sobre casamento e eu disse, sabe que é verdade? Aí um disse para o outro assim, a minha mulher... Ela está casada com o quarto marido. É o mesmo homem, mas é o quarto marido já. Aí o outro olhou para ele, porque nesses anos eu mudei. Eu não sou mais aquele marido, aquele homem com o qual ela se casou. Nós passamos por muitas circunstâncias, isso provocou mudanças em mim. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ela também não é mais a mesma pessoa. Então, aí eu então tá. Né? Então, é verdade, né?
depois das situações pelas quais nós passamos, eu não sei, talvez a Lúcia já está casada com o quinto ou sexto marido, não sei. Porque houveram situações bem distintas, bem marcadas, assim, ao longo desse tempo em que nós estamos casados. Então, se ela um dia disser para mim, você não é mais aquele rapaz com quem eu me casei. É verdade. Você também não é mais, né? A mesma com quem eu me casei. E isso é verdade. Né? As mudanças vão acontecer e eu e você temos que aprender a amar essa pessoa, né? Esse cônjuge com o qual estamos vivendo e por tantas mudanças, né? Por tantas situações diferentes vamos passando e que fazem mudanças, geram mudanças em nossas vidas. Então, nós temos que olhar isso, vamos ter que fazer essas mudanças e, no devido tempo, a jornada vai poder nos levar, então, a um casamento sólido, a um casamento cheio de alegria. Né? Eu não estou aqui fazendo nenhum joguinho quando eu digo que eu louvo a Deus pelo casamento que tenho agora. Eu não trocaria o que nós experimentamos agora com os primeiros anos. Não trocaria. De todo o coração, eu creio que nós temos um casamento muito melhor do que aquele que nós tínhamos nos primeiros anos. Agora, isso parte do entendimento de que nós não nos casamos, nem eu nem você, ninguém se casa com pessoas perfeitamente compatíveis. Como eu disse, nós sempre nos casamos com pessoas, o nosso cônjuge, nós não conhecemos, nós vamos conhecer ao longo da convivência, ao longo dos anos. Né? Os antigos que diziam, né, que para conhecer uma pessoa tem que comer o quê? Um pote de sal, né? Um saco de sal. Né? Então, é muita convivência. Mas verdade. Né? Então, é impossível, né, nós desconhecer ou entrar para um casamento sem esse entendimento. Vocês vão passar por mudanças. A questão é, como é que vão lidar com essas mudanças? Vai precisar aprender a conviver e amar esse desconhecido, essa desconhecida, né, que você casou. Né? Josiane deve ter alguns choques às vezes, né? Dizer, mas você é isso aí mesmo. Eu sou isso mesmo, né, Maicon? E ao longo dos anos a gente vai se descobrindo, vai se conhecendo. O desafio é como a gente vai amar e cuidar dessa pessoa com a qual agora nós estamos casados. Né? E isso, irmãos, tem um motivo muito claro para mim, para você, né, que somos cristãos, que conhecemos o ensino da Palavra de Deus, para você que acompanhou todo o ensino de Romanos, que fala sobre a situação, a condição do ser humano no pecado. Nós somos seres humanos, né, egoístas, nós somos pessoas centralizadas em nós mesmos, nós só buscamos os nossos interesses, somos egocêntricos, somos imaturos, né? E isso não faz de nós pessoas melhores ou só porque a gente se casou. Né? Então, um bom casamento ele é realmente difícil e o fundamento, a ideia principal é porque nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos. E a natureza pecaminosa habita em nós. E você tem a descrição nas Escrituras do que essa natureza pode gerar na gente. E que ela faz quando, em determinados momentos, ela assume o controle, né? E depois você tem que pedir perdão, né? Desculpe por essa reação. Né?
E se eu e você não estamos dispostos, né, prontos ao perdão, né, nessas ocasiões, crendo, né, que Deus que faz de nós pessoas melhores, e que assim como nós queremos ser aceitos, nós precisamos aceitar também o nosso cônjuge, a gente não vai muito longe na relação conjugal. Vai exigir de nós trabalho, né? Como tudo na vida exige trabalho, né? Empenho. As coisas não acontecem se a gente deixar como está para ver como é que fica. Se você, em uma situação, diz, vou deixar como é que está para ver como é que fica. Você nem precisa fazer nenhum exercício para imaginar como é que fica, vai ficar pior. Porque tudo que é deixado do jeito que está, para ver como é que fica, fica pior. Né? Fica pior, sempre. Especialmente nas relações, né, no casamento. Todas as pessoas, ou escritores, né, que você lê, eles são unânimes em dizer que hoje em dia as pessoas têm colocado, né, no casamento, na relação entre duas pessoas, algo que algum tempo atrás não se esperava da relação só das pessoas, né? Se esperava de Deus, se esperava às vezes da comunidade, das outras pessoas, mas agora, como a sociedade de modo geral não crê mais em Deus, né? Tirou a Bíblia, as Escrituras de todo lugar, das escolas, das casas, né? A Bíblia, porque os outros livros podem ficar, né? Então, essa expectativa que se tinha antes, né, com relação, que era acreditada a Deus, a intervenção de Deus, a ação de Deus, da comunidade, dos irmãos, da igreja, isso foi atirado para o espaço, foi abandonado. Então, mas você tem que ter alguma expectativa. Então, você jogou essa expectativa onde? Nas pessoas, especialmente no cônjuge. Eu tenho a expectativa que o cônjuge me possa dar algo que só Deus pode dar. Ele vai me fazer feliz, que ele vai, né, tornar a minha vida legal, né, trazer paz no meu coração, né? E você esquece que algumas dessas coisas nenhum ser humano pode promover para você. Só Deus. Então, quando Deus foi tirado, né, quando a igreja, a comunidade cristã foi tirada do cenário, isso foi transformado, ou foi transferido, né? Buscamos no sexo oposto, né, aquilo que nós só podemos esperar ou costumávamos obter de Deus. E esse amor romântico, né, que a gente vê aí nos filmes, na televisão, parece apontar bem para isso, né? E o resultado é que não tem dado certo, né? Porque esse parceiro, né, romântico, ele torna-se então o ideal divino no qual nós buscamos a satisfação e a alegria para a nossa vida. Todas as nossas necessidades nós transferimos para o cônjuge, né? Tanto necessidades espirituais, enfim, morais, passam a se concentrar no único indivíduo que é o nosso cônjuge. Então, essa situação, e quando essa visão, né, de vida conduzida dessa forma, né, onde Deus está fora, então o ser humano vai buscar isso em outro ser humano, e o resultado é que nós não vamos obter do outro ser humano aquilo que só Deus pode dar para nós. Então, hoje em dia, intensificou muito isso, né? Essa noção de que a ilusão de que nós podemos encontrar a verdadeira e única alma gêmea. Já ouviu essa ideia, né, da alma gêmea, a metade da laranja? Isso é tão comum você ouvir isso, né? Mas isso não existe, né?
porque eu e você somos seres inteiros, e eu posso encontrar paz, alegria e felicidade na minha relação com Deus. O casamento é uma bênção, tem propósitos definidos por Deus, mas nós não podemos nunca achar que um ser humano, um parceiro, no casamento vai proporcionar aquilo que só Deus pode preencher. Então, diante disso, o que tem acontecido hoje? Descarta-se, então, o relacionamento conjugal também, porque já que ele não está atendendo a essa necessidade, e família, né? Instituições religiosas, o Estado, tem sido olhado hoje como instrumentos opressores. Família é opressora. Eu ouvi falar muito isso. Por isso está se buscando novas alternativas para a família, porque essa família tradicional, ela é opressora, oprime as mulheres. O Estado também é opressor, né? Toda essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecer o governo, de respeitar um governo, também é tido como sendo algo opressor. Assim como as instituições religiosas, igreja. Né? É novidade eu dizer para você hoje que a igreja é ridicularizada, que se faz tudo para, de alguma forma, denegrir a igreja. As reuniões de oração, culto, tudo isso pela sociedade é olhado como instituições que só atrapalham a vida da gente. Não é assim? Então, o casamento entra nessa questão aí também. Né? Então, o casamento que durante tantos séculos, né, foi olhado como fundamental para a vida humana, hoje é descartado. Né? Mas quando você lê Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você lê lá que nós somos criados para o casamento. Ele foi criado para nós. E Gênesis 3, então, vai dizer por que o casamento e outros aspectos da vida humana se desintegrou, né, e perdeu muito sentido, porque foi de alguma forma destruído, foi marcado, foi manchado por causa do pecado. Né? Convivência, o relacionamento familiar sendo ferido, sofrendo, né, as consequências do pecado. Mas o problema é o casamento? Claro que não. O problema não é o casamento. O problema somos nós mesmos. A nossa falta de compreensão e de entendimento de que, como diz a palavra de Deus, o texto que nós estamos lendo, que o casamento, ele, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos, né, das nossas dificuldades, do pecado que habita em nós, Paulo diz que ele é um mistério. Não é isso? Verso 31 e 32, se Edivaldo puder projetar ali. Paulo, quando está falando sobre o casamento, ele diz que esse é um grande mistério. Né? Grande é esse mistério. Depois que ele começou a falar sobre o casamento, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornam-se os dois uma só carne. Ele diz, isso é um grande mistério. A expressão que ele usa lá em grego é mega mysterium. Mega mistério. Um mistério mega, muito grande. Né? E de fato é isso mesmo. Esse termo é usado para se referir a outras questões na Bíblia também. Não é conhecimento esotérico, não está falando aqui disso, mas está falando de algo que somente pode ser compreendido em Deus e através da presença de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida, para que a gente possa ter uma compreensão do que Deus tensionou que fosse o casamento. Por isso que ele cita aqui o texto de Gênesis.
lá do primeiro casamento. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E em seguida ele diz, isso é um mega mistério, isso é um mistério enorme. É uma verdade muito grande, muito profunda, que só pode ser entendida, só pode ser compreendida, só pode ser vivenciada com a ajuda do Espírito de Deus. Mas isso não tem sido muito bem compreendido, né? Infelizmente. Porque no meio cristão deveria existir os casamentos que fossem modelo para o mundo. Mas não é assim, não tem sido assim. Talvez porque essa palavra não tem sido pregada mais vezes, né? Talvez porque nós, pastores, não tenhamos nos preocupado mais com os jovens e ajudá-los a entender o significado de entrar num casamento. E a importância da presença de Deus no casamento. E a gente fica meio naquela legalista, né, de julgo desigual e tal, mas não aprofunda a compreensão disso. Porque uma realidade tão profunda, né, uma verdade tão extraordinária, esse mega mistério aí que Paulo fala, só pode ser entendido, compreendido e experimentado através da presença de Deus, né, do seu Espírito nas nossas vidas. Né? Porque em muitas circunstâncias, muitas situações, o casal vai chegar em impasses. E, infelizmente, mesmo no meio cristão, mesmo no meio evangélico, opta-se por cada um seguir o seu caminho. Quando se tivesse a compreensão da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, seria superada. Deus tem a graça de Deus, graça na palavra de Deus, entenda isso, graça significa poder para mudar, poder para fazer diferente. Então, naquelas situações onde humanamente não há como fazer, então a graça de Deus vem e diz, é possível fazer diferente. É possível mudar isso, né? Para que esse casal, esse casamento experimente. E tantas pessoas, né, não precisem passar pela dor de um divórcio e de uma separação, porque não é só o casal que sofre. Sofre muito, com certeza, mas não é só eles. E talvez porque, então, essa realidade, né, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e isso só é possível através de uma correta compreensão do Evangelho. Irmãos, a opção que eu tive de falar sobre casamento agora foi depois de ter falado sobre o Evangelho. Passamos meio ano aqui estudando sobre o Evangelho, sobre o que é o Evangelho, como ele muda a nossa vida, como ele transforma a nossa vida. Sem a presença do Evangelho de Jesus na minha vida, há pouca chance de fazer o meu casamento prosperar. E os casamentos eventuais que você conhece, que prosperam, embora não sejam pessoas cristãs, eles estão comprometidos com certos princípios do Evangelho, muito embora não saibam disso. Sabia disso? Há muita graça de Deus fora dos meios evangélicos. E há muitos casais que experimentam e vivem essa graça comum de Deus, porque Deus, ele não, a Bíblia não fala que ele joga o seu, né, sua chuva, seu sol sobre ingratos, né, sobre bons e maus. Então, muito da graça de Deus está presente em muitos casamentos que até nem são de pessoas cristãs, mas que, de alguma forma, vivem e praticam princípios do Evangelho, embora nem saibam disso. Porque não há outra forma de fazer com que um casamento seja abençoado, seja um momento alegre, seja um relacionamento abençoador mesmo. Então esse é o segredo do casamento. Qual que é o segredo que Paulo fala aí? Ele vai dizer
nesse verso mesmo, diz, mas eu me refiro a quê? A Cristo e à igreja. Então, ele indica aqui que marido, como ele vai dizer no verso 25, e marido, cada um deles, de vós, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, esse mega segredo aqui, esse mega mistério que Paulo fala, tem a ver, não é só com o casamento em si, mas é a mensagem de que os maridos devem fazer pelas suas esposas aquilo que Jesus fez para nos unir a Ele. E o que é que Jesus fez para me unir a Ele, para unir você a Ele, para nos unir a Ele? Ele se entregou por nós. Por isso que a gente tem que ter um conhecimento melhor, né, a respeito de quando falamos sobre casamento misto, sobre julgo desigual, porque é complicado, né? Duas pessoas que não conhecem o Evangelho, viver realidades do Evangelho, praticar ou se comprometer com princípios do Evangelho, né? Quem quer se entregar pelo outro, como Cristo se entregou pela igreja? Quem quer buscar, né, o bem do outro, em primeiro lugar? Então, Jesus, ele abriu mão da sua glória, como eu e você sabemos, ele assumiu nossa natureza humana, ele foi além, ele morreu voluntariamente na cruz, a fim de pagar a pena pelos nossos pecados, removendo a culpa, removendo a condenação, para que nós pudéssemos estar unidos a Ele, a fim de nos tornar participantes da sua natureza, como Pedro diz lá na sua segunda carta. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, ele se tornou servo. Morreu para os seus próprios interesses e cuidou das nossas necessidades e dos nossos interesses. Então, esse serviço sacrificial de Jesus, irmãos, que nos uniu a Ele e uniu nós a Ele de maneira tão profunda, Paulo está dizendo para mim e para você que essa é a chave, não apenas para entender, mas para vivenciar o casamento como proposto por Deus. Por isso que ele faz essa ligação, né, aqui com Gênesis 2, quando está falando sobre o casamento, Jesus e a igreja. Paulo entendeu, escreveu um comentarista, Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, já estava pensando em Cristo e na igreja. E esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e o seu povo redimido para sempre. Quer propósito maior para o casamento? Mas essa foi a intenção de Deus. Nós temos aqui essa resposta às objeções que geralmente as pessoas fazem sobre o casamento, que casamento é opressivo, que é algo obsoleto, que a gente pode abandonar isso. Isso é uma questão só de papelzinho assinado. Isso não faz muita diferença, é um papel assinado. Paulo diz que o Filho de Deus, ele não se aproveitou da sua igualdade com o Pai, mas a sua grandeza foi revelada nessa disposição de se tornar servo de Deus, de se tornar escravo do Pai. E ele foi à cruz. Mas eu e você sabemos que o Pai o ressuscita, o Pai o traz de volta à vida.
Mas nós devemos ir além, irmãos. Aqui em Efésios 5, Paulo mostra que nem mesmo quando Jesus esteve lá na terra, está aqui na terra, nem mesmo quando ele esteve aqui, em nenhum momento Jesus usou o seu poder para oprimir, mas sacrificou tudo para tornar possível a nossa união com Ele. E aqui a gente está deixando de espiritualizar as coisas, está partindo para um aspecto muito prático da relação no casamento. Se Deus tinha em mente o evangelho da salvação em Jesus, quando Ele instituiu o casamento, então o casamento só funciona à medida em que se aproxima do modelo de amor abnegado, desse amor desprendido de Deus, manifestado através da pessoa de Jesus. Então, o que Paulo está dizendo não é apenas uma resposta a essa objeção de que casamento é opressivo, é limitante, mas trata da impressão de que as exigências da vida conjugal são impossíveis. As exigências de uma vida conjugal são impossíveis sem a presença da graça de Deus, sem o meu compromisso com o Evangelho, da graça de Deus. Por isso a relação de casamento, do casamento com a igreja. Talvez as exigências, né, sejam tão difíceis, né? E eu tive poucas oportunidades, assim, boas situações, uma ou outra, de lidar com casais que chegaram a esse impasse e que vieram dizer: nós estamos nos separando. A gente não sabe mais o que fazer, chegamos numa situação onde não tem solução. Mas o que Paulo está dizendo é que quando chega uma situação dessa, onde o casal não sabe mais o que fazer, Paulo está dizendo: comece por aqui. Faça por seu cônjuge aquilo que Deus fez por você em Jesus. E o restante vai vir como consequência. Não tem como não dar certo, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. E não é só quando a situação chega no impasse, é o tempo todo. Não é? Quer que o relacionamento, que o seu casamento seja de fato uma bênção de Deus, então esteja sempre atento, faça pelo seu cônjuge aquilo que Deus fez por você em Jesus. É isso que Paulo está dizendo para os homens: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou vice-versa. Esse é o segredo. O Evangelho de Jesus e casamento se explicam um ao outro. Que quando Deus inventou o casamento, Ele já pensava de que nós iríamos precisar dessa obra salvadora de Jesus. Então, o que é que você precisa fazer? Concluindo, irmãos, para o casamento dar certo, para o seu casamento experimentar tudo aquilo que Deus tensionou, que eles pensam: o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer esse segredo, que é o Evangelho. Um dia eu disse aqui para os irmãos que eu sou pastor há mais de 40 anos, né? E eu sou pastor do tempo em que, quando o Evangelho era pregado e pessoas aceitavam o Evangelho, e eu presenciei muitas vezes isso, casamentos eram restaurados. Porque o Evangelho muda a vida das pessoas. O Evangelho entra naquele momento onde houve um impasse, estava se separando, não dava mais certo. Porque não há como você estar comprometido com o Evangelho e o seu casamento não dá certo. Hoje em dia, como a gente não prega mais Evangelho, hoje em dia como não se prega mais Evangelho, aí surgiram cursos para casal, retiro para casal, né? Aprender, dar um jeitinho dos casais
porque é triste, não mencionei isso no começo, termino aqui dizendo para você que é muito triste que divórcio e separação no meio cristão, sim, igual ao mundo. A taxa entre divórcios entre pessoas que se declaram cristãs é exatamente a mesma daqueles que não se declaram cristãos, que não são evangélicos. É pastor separando, presbíteros, diáconos, membros de igreja. E eu vejo que uma das razões é porque o evangelho, né? Talvez alguns de vocês podiam se levantar aqui agora e dizer para nós, né? Realmente, pastor, quando eu conheci o evangelho e abracei a Jesus, o meu casamento mudou. Minha vida conjugal foi transformada. Ou você possa dizer o que eu tenho experimentado, né, na minha vida conjugal, no meu relacionamento, no meu casamento, eu só posso acreditar ao evangelho, que muitas vezes me faz com que eu me negue a mim mesmo e que eu pratique o perdão e que eu abra mão de desejos, que eu abra mão de exigências em benefício do meu cônjuge, do meu marido, da minha esposa, para abençoá-lo, para honrá-lo ou honrá-la. O segredo que eu e você precisamos fazer, então, é conhecer o evangelho e como ele dá poder e pode ser modelo para o nosso casamento. A experiência do casamento vai revelar a beleza, vai revelar os aspectos mais profundos do evangelho. Você vai poder experimentar no dia a dia o poder do evangelho. Algumas vezes, quando eu celebro o casamento, eu sempre lembro aos noivos que as virtudes cristãs começam a ser e precisam ser vividas e praticadas em casa. As virtudes cristãs precisam ser vividas no casamento entre marido e mulher, para que possam abençoar a vida dos filhos e a família seja transformada. Não tem muita paciência com essa baboseira de conversinha romântica, sabe? De casamento. A realidade é essa. E o casamento e o evangelho, ele chega firme na minha vida, na sua, porque a essência do evangelho é que eu me negue a mim mesmo, não é isso? Jesus disse, você querem me seguir? Querem estar comprometidos com o meu evangelho? Negue-se a si mesmo. É difícil esse negócio. Né? Difícil no casamento. Né? Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar falando sobre isso. Né? Tem muita coisa aqui nesse texto de Efésios 5. Muitas coisas que às vezes são mal compreendidas, mesmo no meio cristão. E por isso as coisas estão como estão. Que Deus nos dê graça, né? Que Deus nos dê a sua graça.